Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Nossa aula de hoje. Bom, amados, com esses slides aqui, antes que a gente discuta, fale sobre eles, sobre o conteúdo, só quero dar uma pequena recapitulada, coisa assim, só para refrescar a memória, para a gente não esquecer aquelas regras. Aquelas regras, elas precisam estar fixadas na nossa mente. Depois vira um automático, vira uma coisa natural, né? Mas enquanto não se torna natural, a gente sempre precisa fazer essa rememoração. Observação, tá? Interpretação e aplicação. Observação, ler o texto, ler corretamente, pontos, vírgulas, palavras, entender as palavras que a gente está lendo, né? Tendo dúvida, quando a gente lê a Bíblia, um texto, pega tantas quantas Bíblias, versões vocês tiverem diversificadas, porque as linguagens, né, tem linguagens que são mais atuais, mais claras, e elas ajudam na compreensão, né? E tem lá 3, 4 Bíblias que as linguagens são atualizadas, né? Mesmo assim, ainda as versões, as traduções, mesmo elas sendo atualizadas, deixa eu usar aqui que vai esvanecendo, agora voltou. Vai ter palavra que tem uma e não tem outra, e elas vão contribuir. Então, assim, quanto mais Bíblia, quanto mais versões, não entendeu lá a palavra, o significado, vai lá no dicionário de língua portuguesa. Quanto mais informações nós juntarmos, mais material a gente tem para compreender melhor o texto bíblico. Então, observação é isso, leitura, compreensão do que está lendo. Interpretação já entra na questão daquelas perguntas que nós temos que fazer. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual o contexto histórico, geográfico, a gente vai ver aqui a importância da geografia, né, a cultural. Então, juntando todas essas perguntas, respondendo uma por uma, a gente chega numa interpretação mais próxima, mais adequada. Isso é descobrir o que o autor quis comunicar e para quem quis comunicar, ou seja, procurar primeiro o sentido do texto, né? Que é o que o autor quis comunicar para aquele primeiro público. Depois de descoberto tudo isso, entendido tudo isso, identificado a mensagem, aí nós fazemos a segunda pergunta após isso, que é o significado daquele texto para nós, o que Deus quer falar comigo, né? Então esses são os passos, tem que ser respeitado as sequências. Então a gente faz a observação, a interpretação e a aplicação, que é o último, que a gente aplica na nossa vida. Esse texto fala o quê? Sobre perdão? Então vamos orar a Deus e praticar o perdão. Fala sobre generosidade? Então vamos pedir para que Deus gere em nós um coração generoso, né? Isso aqui fala sobre o que pode ser aí? Alguma virtude lá? Então vamos pedir para que Deus aplique isso na nossa vida. Vamos praticar a Bíblia, que é o final último do estudo bíblico, né? É viver a Bíblia. Então, só que a gente vive com consciência, com entendimento, com convicção. Não é só fazer porque a gente foi adestrado, porque alguém falou que tem que ser assim. Deus não quer só que a gente faça, que a gente entenda o porquê está fazendo aquilo. Que seja como fruto de uma compreensão renovada. Para que eu faça como uma nova natureza que em mim foi gerada e uma consciência e uma mente de Cristo que em mim foi formada. E aí sim, o cristão vive a sua fé mais adequadamente quando é por esses meios aí, tá? Então, só para a gente refrescar essas 3 aulas aí, eu tentei trazer para vocês, né, essa ideia, tá? O que eu vou trazer aqui não é que exatamente cada versículo a gente faz isso, é só uma possibilidade, só para mostrar para vocês como que a gente pode extrair, até mesmo de versículo a versículo, várias informações. Em cada versículo, em cada frase, né, a gente pode fazer perguntas. Não é que necessariamente você vai ler lá 10 versículos, você vai fazer versículo por versículo isso. Pode ser que sim, mas não é necessariamente obrigatório. Mas só para mostrar para vocês aqui como que a gente pode estar indo nos detalhes
E os detalhes fazem toda a diferença. Nós homens, pastor Alex, não entendemos esse negócio de detalhe faz toda a diferença. Mas as mulheres, por causa de um detalhe, ela não compra uma roupa, por causa de um detalhe, não compra um sapato, por causa de um detalhe, é detalhe, a gente está falando de detalhe desse tamanhozinho assim, ó, um botãozinho que talvez, não é esse botão que devia estar aqui, não compra. Então detalhe, coisa fundamental. Glória a Deus, estou enxergando aqui também ali, viu, irmã Maria? Vamos lá, ó, eu peguei aqui o texto de Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8, tá? Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então vamos lá, né? Mas ainda que nós. Bom, primeiro, a primeira pergunta que a gente deve fazer lendo o texto é: quem escreveu? Quem está falando nós? O apóstolo Paulo. Para quem escreveu? Os irmãos lá na Galácia, né? Onde era a Galácia? Região tal. Era uma igreja? Não. Se a gente ler o capítulo 1 lá, nos versos iniciais, as igrejas da Galácia. Então, era um conjunto de igrejas naquela região. Olha só as perguntas e a gente vai respondendo, né? A gente vai identificando, montando o cenário e tudo mais. Então, vamos lá. Por que Paulo escreve essa carta, né? Para combater o legalismo. Porque algumas pessoas, alguns missionários judeus estavam falando para aqueles irmãos que eles deveriam guardar a lei de Moisés e que se eles não guardassem a lei de Moisés, a lei cerimonial, os rituais, guardassem o sábado, se circuncidassem, aquela coisa toda, eles não iriam ser salvos. Só Cristo, só o Evangelho não era suficiente. E Paulo escreve então essa carta para combater essa heresia aí, tá? Então olha só como é bom, né? A gente saber um todo. Ué, por que esse trem tá? Esse trem, tá vendo? Esse trem estou sendo influenciado pelos mineiros. Então vamos lá. Ainda que nós, né, ou ele, o apóstolo Paulo, ou qualquer outro apóstolo, então ele disse ainda, ou eu mesmo, o apóstolo Paulo, ou qualquer outro apóstolo, ou qualquer outro, pregasse, né, ou mesmo até um anjo. Só que Paulo não estava se referindo a um anjo de Deus, porque um anjo de Deus jamais faria isso, tá? Satanás era um anjo e arrastou um terço dos anjos do céu. Às vezes soa estranho quando a gente vai falar, olha, um anjo enviado por Deus que matou né? Um anjo enviado por Deus que perturbou Saul, um anjo de Deus que fez isso, um anjo do mal, porque o termo anjo refere-se tanto a anjos de Deus quanto aos demônios que também são da categoria angelical, são seres angelicais, porém se rebelaram, são inglórios, corruptos, né? Então, às vezes aparece a palavra anjo e nem sempre se refere aos anjos de Deus. E nem sempre se refere a demônios. Lá em Apocalipse, por exemplo, capítulo 2 e capítulo 3, ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? É o pastor da igreja, né? A palavra anjo tem a tradução, o significado de mensageiro, entre outros significados, mas de mensageiro. Então, só para a gente vai falar também dessa questão de símbolos, né? De palavras que não é porque aparece num texto e tem um significado que em todos os textos da Bíblia vão ter o mesmo significado. Vai depender muito do contexto. Então, o contexto que vai determinar qual o significado daquele termo, né, naquela ocasião, tá? Então, vamos lá. Então, quando Paulo diz assim, mesmo que um anjo, olha, vindo do céu vos prega o evangelho, que vá além, né? Qualquer opinião humana, ou quando as opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse, que vá além. E infelizmente tem muitas pregações, ensinos, aconselhamentos que vão além daquilo que Deus disse na sua palavra, que é o que nós temos discutido nessas aulas aí, né? Então vá além do que vos temos pregado. Aquele que ensinar a Bíblia de forma alterada, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Apocalipse 22, 19. Olha que coisa séria, não é, irmãos? Muito complicado. Irmãos, é claro que a gente não está falando aqui de alguns detalhes e alguns equívocos que nós cometemos. Está falando de você adulterar mesmo. E não é o adulterar, lembra do vídeo lá, adúltero e adúltera, adulterar e mudar, tá? No caso aqui, estou dizendo, né? Você alterar, falsear, né, as doutrinas, esse que é o grande ponto, porque senão não ia sobrar um, porque quantos de nós tem equívocos em alguns pensamentos que são periféricos, não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Aqui de fato, alterar
as doutrinas principais, como por exemplo a doutrina da graça, a obra de Cristo expiatória, a suficiência das Escrituras, a doutrina da Trindade, nessas que são assim fundamentais, aliás, essenciais para o Evangelho. Nós temos que entender que existem ensinamentos essenciais, fundamentais e periféricos, né? O Martinho Lutero, o grande reformador, ele diz o seguinte: naquilo que é essencial, nós temos que ter unidade. Naquilo que não é essencial, nós temos que ter diversidade, né? E em todas as coisas, caridade. Então, a gente tem níveis, né? A gente discorda em algumas coisas que está tudo certo. Se batiza afogando a pessoa, se joga uma aguinha na cabeça, se a ceia tem que ser com os elementos lá, o pão tem que ser sem fermento, ou não, pode ser uma bisnaguinha Seven Boys partida, né? Tem que ser um só e tal, ou se o suco de uva tem que ser vinho, enfim, irmãos, essas coisas que elas são periféricas, não alteram a eternidade de alguém, não afetam o caráter de ninguém, não prejudica a salvação de ninguém, né? Eu acredito nos dons espirituais, não acredito ainda que Deus fala através, essas coisas são periféricas, tá? Na teologia, né, no termo teórico bem acadêmico, a gente diz que são coisas que não Freud nem contribui, não fede nem cheira, entenderam? Então vamos lá. Então, que vos temos pregado seja anátema. Uma palavrinha aqui que também eu acredito que não seja tão comum, mas comum assim, no nosso meio, no nosso linguajar, né? Mas que aparece bastante na Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Olha aí, já que a gente teria que estar procurando o significado, né? Então, no grego, a palavra indica uma pessoa excluída do favor divino e entregue à destruição, amaldiçoada, é traduzida muitas vezes, né? O anátema, aquilo que foi amaldiçoado por Deus. Então, olha quanta informação nós conseguiríamos tirar de um único versículo, tá? Olha outra aqui, ó. Gálatas 1 e 8. Aqui, ó, 1 e 8. Gálatas 1 e 8, bem no comecinho da carta. Agora Gálatas, ainda em Gálatas, capítulo 3, verso 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A gente lê esse versículo aí, muitas vezes lê e passa batido, né? Mas olha só, que lei Paulo está se referindo, que foi o nosso tutor? Porque nós temos que entender que a lei do Antigo Testamento não tinha 3 leis, a lei era uma só, mas tinha 3 aspectos. O aspecto moral, o aspecto cerimonial e o aspecto, a gente chama de civil, né? Então você tinha esses 3 aspectos. O aspecto cerimonial, isso foi abolido. O Antigo Testamento, melhor dizendo, o Novo Testamento não dá continuidade à lei cerimonial. Para a pessoa ir no templo tem que se purificar, se tiver contato com o morto, a mulher não pode se tiver menstruada, né? Então a gente tinha essas questões aí no Antigo Testamento. A lei cerimonial, tinha que levar um animal, alguma coisa para ser sacrificado, essas coisas ficaram lá no Antigo Testamento porque tinha o propósito, cumpriu o propósito, em Cristo, aliás, né, foi cumprido o propósito e não tem continuidade nisso no Novo Testamento. Tá bom? Então não é esse aspecto da lei cerimonial que Paulo está dizendo que nos conduzia a Cristo. Não é a lei civil, porque havia também muitas leis civis, porque a nação de Israel, a gente precisa entender que a lei de Deus abrangia a vida religiosa, a vida civil, a vida pessoal, né? Então o judeu, a gente tem essa facilidade, a gente consegue fazer isso aí, compartimentalizar a nossa vida, mas o judeu não tinha, a vida dele era integral, era toda, né, diante de Deus. Então tinha a lei que regia todos os aspectos da vida. Já o Novo Testamento já não tem essas minúcias, como que a gente deve fazer negócio, de que forma e tal. Existe a questão ética no Novo Testamento, né, que a gente aplica, mas não como o Antigo Testamento. Então se tinha a lei civil que regia a nação de Israel. Também não é esse aspecto da lei que Paulo está dizendo. Qual é? É a lei moral. Os 10 mandamentos de Êxodo 20, né, escritos pelo dedo de Deus. Então a gente vê lá em Êxodo 31, 18. Então assim a lei, que lei? A lei moral. Então essa lei moral é imutável, porque revela o caráter de Deus. Em Antigo Testamento e Novo Testamento, Deus é o mesmo. Tem alguns que têm impressão, né? Parece que Deus é diferente. Não. A questão ética, a questão moral, os ensinos de Deus do Antigo Testamento, os ensinos morais, éticos, se repetem, se perpetuam no Novo Testamento, porque Deus está revelando o seu caráter, que é imutável.
Então é esse aspecto da lei que Paulo está dizendo nesse versículo, ó, que foi o nosso tutor. E o que é o tal do tutor? Algumas versões, como por exemplo a Almeida Revista Corrigida, vai estar aio. Vocês já leram, já viram esse termo aí, não? Em Gálatas, não lembram? Devem ter lido, eu tenho certeza que vocês já leram Gálatas, eu tenho certeza que vocês já leram a Bíblia toda, né? Eu tenho certeza que vocês já leram os 66 livros da Bíblia, vocês têm quase que decorado os 31.173 versículos, né? E tem no coração os 1.189 capítulos que há na Bíblia. Eu não tenho... Pela fé, eu estou dizendo aí, né? Então vamos lá, irmão. Ó, algumas traduções não vão estar tutor, vão estar aio. Pastor Alex, se estiver conferindo e puder até trazer para nós a confirmação, ou até mesmo outra expressão, tá? Mas aio. Aio, né? Então olha só, aio, tutor ou pedagogo. Que é aqui, ó. Então o aio, né? Era o pedagogos, que significa instrutor ou professor de crianças. Olha a informação cultural como ela ajuda bastante. Na antiguidade, lá em Israel, você tinha uma pessoa que era o tutor, que era o pedagogo, responsável por aquela criança, cuidar dela, educá-la, até levá-la à maturidade e entregar ao pai. Então a lei tem essa função aqui, né? Então a lei pegou o povo, instruiu o povo, amadureceu o povo para entregar a Cristo como o homem maduro, né? Então olha só, assim a lei foi o nosso aio, o nosso condutor até Cristo, para que fôssemos justificados. Ninguém será justificado diante dele ou de Deus por obras da lei. Romanos 3:20 está escrito isso. Está vendo que nós estamos pegando textos correlatos, né? Referências que nós chamamos. A justificação é recebida pela fé, provida pela graça e confirmada pela obediência da fé. Romanos 3:31. Então o que Paulo está ensinando aqui, inclusive é que ele ensinou lá em Romanos também, né? Só para a gente perceber a harmonia da Bíblia, dos ensinamentos, que um versículo só, muito cuidado para a gente basear a doutrina. A gente, se tem outros textos, a gente precisa, a não ser que seja algo muito direto mesmo, né? Muito claro. Por exemplo, não matarás. Você não precisa de outro texto para você confirmar que de fato a gente tem um ensinamento na Bíblia direto, que é uma ordem para não matar, né? Na verdade, não é nem não matarás, está escrito não matarás, mas será que é isso mesmo que Deus diz para não matar? A proibição de Deus? Porque se é essa proibição, como que Deus faz ou manda fazer em outras ocasiões aquilo que Ele proíbe seus mandamentos? Olha só, quando a gente vai estudar o original, a ordem de Deus é não assassinarás, é diferente, né? Mesmo porque a ordem de Deus estatal, no estado, na nação, requeria pena de morte muitas vezes. Agora o que a lei de Deus ela proíbe é não assassinarás, é o assassinato que é o grande pecado. A morte muitas vezes nesse âmbito, para se organizar, no Antigo Testamento havia a ordem de Deus para matar e exterminar até nações, mas é uma questão, né, para a gente discutir depois, só para falar que nem tudo é tão óbvio quanto se pensa, né? Nem toda maçã escrita na Bíblia é maçã, de fato. E a gente vai descobrir que o galo também não é galo, daqui a pouco. Então, fôssemos justificados, né? A doutrina da justificação nós teríamos que estudar. Ó, pela fé, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Fé é estar plenamente convicto de que Jesus pode cumprir o que prometeu, Romanos 4:21. A justificação é fruto da confiança na justiça de Cristo, não na nossa. O que Paulo está ensinando aqui nesse versículo, nessa carta também, e no contexto, antes e depois desse versículo aqui, é justamente isso, que as obras não salvam, a salvação, ela é pela fé ou pela graça? Pela fé. Hã? E agora? Pela graça mediante a fé. Ah, então, eu estava induzindo vocês ao erro. Eu quis induzir vocês ao erro. Estava falando de fé e fiz um questionamento e vocês continuaram. Olha como é fácil alguém induzir as outras pessoas ao erro. É porque nós já discutimos, né, pastor Alex, em outra ocasião, né? Então, talvez ficou fixado aí, né? Quando a gente lê... Lembra o texto, varão, que está lá? Efésios 2:18, se não me engano.
Efésios capítulo 2, verso 18. Fala, André, mas a salvação não é pela fé? Não é o que está escrito. Salvação, olha, capítulo 2 de Efésios, verso 8. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Deus criou as obras de antemão para que nós andássemos nela. Então, verso 8, 9 e 10 do capítulo 2 de Efésios. Mas percebam, irmãos, como é fácil induzir as pessoas a declararem e a pensarem quando a gente vai discorrendo, e a importância de nós, de fato, estudarmos a Bíblia, ouvirmos o que alguém está falando e ponderarmos, né? Porque nem sempre a gente tem. Por que o pastor teve agora? Porque nós discutimos isso, ficou fixado. Se você tivesse estudado em outra ocasião, em outro momento, tal, até, né, não aqui necessariamente, mas já estaria fixado na mente a importância de nós termos de fato a clareza do ensino bíblico. Mas vocês têm razão em errar, porque nós estamos aqui justamente não para errar, mas para aprender. E o ambiente é esse de aprendizado, onde a gente revê, repensa. Opa, mas calma aí, olha, era pela fé, isso que eu ouvia, isso que eu ouço, mas não é. Vamos para a Bíblia, está lá escrito, é pela graça. A fé é o veículo, é o meio, é a via, né? Mas vamos lá, fiz isso de propósito só para... É a pegadinha, tá? Chama de pegadinha na teologia isso aqui. Ó, mais um slidezinho aqui, coisa rápida, tá? Houve tarde de manhã, o primeiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo de número 5. Vocês já perceberam que nunca é assim, o primeiro dia foi a manhã e a tarde? Sempre aqui, ó, tarde de manhã do primeiro dia, tarde de manhã do segundo dia, tarde de manhã do terceiro dia. Biblicamente, um novo dia se inicia logo após o pôr do sol. Então, no calendário bíblico, tanto é que a gente, mais para frente, hoje talvez a gente não vai falar sobre isso, mas a gente vai ver as aparentes contradições e alguns textos que são um pouco confusos quando a gente lê não sabendo a cultura, né, que está inserida. Como, por exemplo, vai ter texto que vai falar que Jesus foi crucificado na hora 9ª. Outro vai falar que é na hora 3ª. Falou, que relógio atrapalhado é esse? Porque um evangelista está pegando uma referência de calendário e o outro está pegando outra referência de calendário para falar da hora. Porque para o judeu, o dia começava na viração do dia. Então, por exemplo, 18 horas de hoje, sexta-feira, para ele já é o sábado, né? E assim por diante. Então, 18 horas, o sábado para eles é o domingo. E Jesus foi crucificado o quê? Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, que um evangelista diz que são 3 horas da manhã. Por quê? A hora 3ª, melhor dizendo. Por quê? Porque ele está contando das 6 da manhã, que é o dia começa para nós, 6 da manhã. O outro começa que hora? Meia-noite, 0 hora, né? E a gente pega o calendário judaico, a vigília da noite são divididas em 3 vigílias. 3 horas, 3 horas e 3 horas. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, meia-noite às 3. Na terceira vigília da noite que o galo canta. 3 e 1 da manhã é que o galo canta, onde Pedro nega Jesus, mas a gente vai descobrir que não era galo. Então o que era então? Calma que a gente chega lá. Outra questão. Então a gente percebe aqui, a gente vai discutir se esse dia era literal ou não, né? A gente está lá bem no comecinho da Bíblia, Gênesis 1:5, língua hebraica. É difícil da gente chegar a algumas conclusões, porque o hebraico ele não é de fato uma língua muito fácil de interpretar, até para os especialistas. Algumas coisas não são literal. A palavra 1000, por exemplo, é muito confusa, né? Quando o hebraico diz 1000, 600 mil, será que era mesmo literal? Né? Nem sempre. Por exemplo, hoje diz assim, pastor Alex, mas eu falei isso aqui já 1000 vezes, meu. Eu estou falando isso literal na nossa cultura? Não quer dizer que exatamente eu falei 1000 vezes, mas que eu falei muitas vezes, não é isso? Nesse entendimento, a gente já começa a entender o que é expressão idiomática. Faz sentido naquela cultura, não é literal. Então, a gente lê a Bíblia muitas vezes e considera que aquilo é literal e não é. Tá? Mas vamos lá. Houve tarde, né? Biblicamente, o novo dia se inicia logo após o pôr do sol e manhã. Em João 11:9, Jesus se refere a esta parte do dia. Não são 12 horas do dia, ou seja, manhã? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Lembram da parábola que um homem saiu para assalariar algumas pessoas lá? E aí diz que na primeira hora combinou com um cara que ia pagar X, né? Lá na hora nona, depois na hora sexta, depois na hora nona, depois na 1/10 hora,
ou seja, a 11ª hora do dia, 5 horas da tarde, porque as 12 horas do dia era das 6 da manhã até as 6 da tarde. Aí começava um outro dia. Só para a gente entender, a gente vai ver que essa informação é útil quando a gente lê alguns textos, tá? Vai clareando as coisas, né? O primeiro dia, ó, na Bíblia, sempre que Ion, que é a palavra aqui no original, na língua hebraica, ele estiver acompanhado de um numeral, ou seja, aqui no caso, né, primeiro, o dia, melhor, primeiro. Seu significado é de um dia literal de 24 horas. Em hebraico, Ion, substantivo masculino, que pode significar dia, tempo ou ano, o contexto em que a palavra estiver inserida determinará o seu significado. Então, isso que eu falei, muitas vezes o termo lá vai depender do contexto que ele está inserido para ver qual é o seu significado, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Daqui a pouco vocês vão ver o porquê que eu estou enfatizando isso. Agora, uma pergunta aqui que eu quero fazer para vocês, só para curiosidade, jogar linha na fogueira, eu não vou responder, e vocês que percam a noite de sono aí. Eu vou dormir muito bem, se Deus quiser, essa noite. Se esse dia era literal, né? E se os dias, os primeiros 4 dias, ou 3 para 4 dias, eram literais e eram como o nosso, como que era isso? Se o sol, aliás, e que luz era essa que Deus disse, haja luz e houve luz? No primeiro versículo, né? Primeiro ou segundo de Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, acho que é 2 ou 3, né? E ele disse, haja luz e houve mesmo. Só que o sol foi criado no 4º dia. Que luz era essa? Se não existia sol. Só uma pergunta para perturbar vocês. Mas para nada. Quero só perturbar vocês. Vamos lá, irmãos, ó. Olha como a geografia é importante. Alguém pode abrir? Acho que eu consigo abrir aqui, que está escuro para vocês aí, né? O pastor Alex, que está com a Bíblia eletrônica ali, um smartphone, pode ajudar a gente e alguém mais aí. Mas vamos acompanhar aqui, ó. O Mateus capítulo de número 20, verso 29, eu vou entrar aqui em umas aparentes contradições de textos bíblicos, tá? Mateus capítulo 20, verso 29. Achando, pastor Alex, me avisa aí para o senhor ler esse texto, tá? Eu vou ler Lucas 18 e 35. Vamos combinar assim? Mateus 20, 29. Capítulo 20, verso 29. Leia, por favor, meu amado, em alto e bom som aqui para captar sua voz. Saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Isso, só isso. Coisa fácil. Não peço nada difícil para vocês. Então, o capítulo de número 20, verso 29, diz que eles estavam saindo de Jericó, é isso? Saindo de Jericó, tudo bem. Eu vou pegar Lucas, que é um texto paralelo, ou seja, se refere à mesma ocasião, ao mesmo momento desses de Mateus 20 e 29, tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas são 3 relatos, né, para quem estudou aí os evangelhos, os sinóticos semelhantes. São 3 relatos e muitos deles relatam a mesma coisa, só que trazem informações diferentes. E o Lucas, no capítulo de número 18, verso número 35, ele vai dizer assim: aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. O pastor Alex leu em Mateus que eles estavam saindo de Jericó. Aqui diz que eles estavam chegando em Jericó. Não parece uma contradição? Falou, opa, alguém está errado nessa história aí, né? Mas olha só, isso aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, a geografia, o conhecimento de geografia já vai ajudar para a gente na compreensão dos textos? Esse é um exemplo, ó. Talvez não dê para visualizar, né, pela resolução, mas aqui, ó, se encontra a Jericó atual, né? Existe hoje essa Jericó lá em Jerusalém, ou próximo a Jerusalém. Aqui, ó, não sei se vocês percebem, mas são ruínas, são só ruínas. Essa daqui é a antiga Jericó. Lembra lá em Josué que Deus destruiu Jericó e disse que nunca mais ela seria edificada? Nunca mais. Foi uma maldição de Deus. E não foi mesmo, irmãos. Saddam Hussein, né, aí nas décadas de 80, 90, alguma coisa assim, tentou edificar essa cidade. Ele não conseguiu. Porque Deus disse, lá em Josué, 2000 e sei lá quantos anos atrás, 2000 e bolinha, Josué, 3.000 anos atrás, né? Lá em Josué mais ou menos, de hoje até lá. Então, não existe mais, só existem as ruínas.
Um evangelista, o Mateus, não, deixa eu ver aqui, o Mateus, o pastor Alex leu, relata o quê? Que eles estavam saindo de Jericó, eles estavam saindo aqui, ó, aqui é um caminho, tá vendo? E do outro lado aqui é a Nova Jericó. Então um diz assim, eles estavam saindo de Jericó, e outros diz que eles estavam entrando de Jericó. Os dois estão certos, porque ele estava saindo da antiga Jericó e entrando na Nova Jericó. É que um estava se referindo que ele estava saindo da antiga, e o outro está se referindo que ele está entrando na nova. Entenderam? E aqui na beira do caminho, diz, né, os evangelistas que tinham 2 cegos. Depende do evangelista, porque um diz que tinha 2 cegos, o outro diz que tinha um cego. A minha pergunta, quem não estava enxergando direito nessa história? Não, deve ser o evangelista, porque um vê um, outro vê 2, né? Quem era cego aqui? Eram os evangelistas ou eram os... Como que a gente resolve essa questão, né? Porque um evangelista, quando ele vai falar de um cego, por exemplo, ele diz assim, havia um cego chamado Bartimeu. Ele dá um nome ainda. Esse cego Bartimeu, possivelmente, era o mais conhecido na cidade, tanto é que ele fala o nome. Havia de fato 2 cegos. Só que quando um vai relatar, ele decide enfatizar aquele que era mais conhecido e omite o outro. Simplesmente isso. E o outro que vai relatar, fala dos 2. E nem fala o nome do mais conhecido, porque ele foi relatar a história e ele decidiu não dar ênfase àquilo, simples assim, né? Por exemplo, quando a gente pega, eu estou falando de aparentes contradições agora, tá? Mateus, capítulo de número 7, eu acho que eu falei isso inclusive no estudo, não foi, pastor Alex? Do Evangelho Sinótico, não? O senhor participou? Participei. Mas eu não falei não dessa parte? Uma Mônica, acho que não estava, é a Mari que está ali, não é? A Mari acho que estava nesse estudo aí, não? Dos evangelhos, vocês estudaram os evangelhos, essa matéria, não? Bom, talvez eu não falei, mas vamos lá. O Mateus, capítulo de número 8, Mateus capítulo 8, e depois vamos ler Lucas capítulo de número 7. Outra dica importantíssima quando nós vamos ler os evangelhos. Que dica é essa? Principalmente quando lemos ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Por que João não? Porque Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, né? Nós estudamos a matéria, porque eles querem dizer semelhantes. Sinótico, a palavra quer dizer semelhante, né? Sob o mesmo olhar, sim óptico. Então, Mateus, Marcos e Lucas têm relatos paralelos. É a mesma ocasião que eles relatam, só que um traz uma informação, como a gente já viu, outro traz outra informação. Então, se eu vou ler Mateus, tem aquela passagem em Lucas, devo ler também Lucas. Se tem Marcos, também devo ler Marcos. Se eu estou lendo Marcos e tem Mateus e tem Lucas, também leio Mateus e tem Lucas. Se eu leio Lucas e tem Mateus e tem Marcos, então eu leio Mateus. Ou seja, leio um, tem nos outros, eu preciso ler o texto, porque eles vão me trazer, no conjunto, né, dos evangelhos, vão me trazer as informações completas. Talvez se eu leio um, eu não tenha informação completa, e aí eu vou ter dificuldade de interpretar corretamente, porque naquele texto não tem informação completa daquela ocasião. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco também, tá? Então vamos lá. Mateus capítulo número 8, já vou ler aí. Pastor, se puder achar o capítulo 7 de Lucas, tá? Me ajuda aí. Eu vou ler o 8, tá? Mateus 8, verso 5 e diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, outro vem, ele vem, e o meu criado faz isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tá bom? Lucas, achou, pastor? Capítulo 7, verso 1 em diante, pode ler, meu amado, por favor. Até qual? Pode ser até, acho que é 7 ou 8, valendo, eu vou identificando aqui, 7 ou 8 eu acho. E, depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E os servos de um certo centurião, a quem este mundo estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos
dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que me concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo e o meu criado sarará. Até aí, meu amado, acho que já dá para a gente comparar os textos aqui. Vocês perceberam alguma contradição, informações que são divergentes? Aí ou não? Alguém? O próprio centurião vai de Mateus e aqui não. Manda um servo. Quem está certo agora? Porque um texto diz que o centurião foi pessoalmente e falou com Jesus. O outro diz que foi um servo, ele enviou um servo. Olha só que tem uma aparente contradição aqui. Como nós resolvemos isso? Bom, então nós já aprendemos que quando os evangelistas vão relatar, eles dão ênfase naquilo que eles querem destacar no relato, né? Mas e aqui, como que a gente faz? Bom, é bem interessante, irmãos, a gente pensar na história e até mesmo como a gente fala, como a gente relata, como a gente faz os registros históricos hoje. Eu não estou falando nem de Bíblia, nem de teologia, estou falando no geral, né? Por exemplo, a história, se nós formos estudar a história do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, enfim, vai estar escrito nos livros de história, registrado lá, que Hitler matou 6 milhões de judeus. Eu faço uma pergunta: Hitler matou pessoalmente 6 milhões de judeus? Não. Mas por que registram isso? Porque quem matou 6 milhões de judeus, mataram sob a ordem de Hitler, autorizado por Hitler, representando Hitler. Então é a mesma coisa de você falar: Hitler matou 6 milhões de judeus, embora ele não tenha feito isso pessoalmente. E aí isso também se aplica a esse texto e ao centurião, que não foi pessoalmente, mas quando o servo foi, o outro considerou, porque o que o servo, ele só foi um emissário, só um porta-voz, né? Ele estava falando em nome do centurião. Então é por isso, o centurião foi até Jesus, porque quem foi levar foi sob a autoridade do centurião, representando o centurião e com a fala do centurião. Perceberam, amados? Que a Bíblia, de fato, ela tem essas aparentes contradições, mas quando a gente estuda adequadamente, tem as informações corretas, essas coisas vão se diluindo, vão ficando claras, né, e tranquilas. Mas se formos ver ainda nesses dois textos, os dois contam praticamente o mesmo fato, né, que em Mateus fala que o centurião foi ter com Jesus, e em Lucas fala que ele mandou o servo, né, e quando Jesus já estava chegando na casa dele, foi então Jesus falou: não, mestre, não vá, porque ele sou digno, né? Isso. E aí ele fala, diga a mesma palavra no criado sarará. Ele enviou, exato. Então essa que é a questão, mas a gente percebe que é uma aparente contradição. Quando a gente só lê, não fica um negócio confuso, quando você não tem essa reflexão, essas informações. Esse é o ponto, né? Irmãos, tem um texto muito conhecido, que é aquele de Mateus capítulo 7, verso 7 até o 11, se não me falha a memória, 10 ou 11. Lembra? Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. É isso que está escrito, não é? E agora, vocês estão desconfiados por quê? Não é isso que está escrito? Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Vocês não lembram desse texto? Mateus capítulo 7, verso 7 em diante. Sim. É isso que está escrito ou não? Sim? Quem concorda, Camari? Fala, eu concordo. Quem não concorda? Tá todo mundo em cima do muro, desconfiado, não querem opinar. Depois do Pai Nosso, né, pastor? Então vamos lá. Olha só, mas que coisa interessante, irmãos. A gente vai ouvindo, né, na igreja e tal, pregações e tudo mais, e aquilo fica na mente, memorizado, gravado. A questão é que muitas vezes o que nós ouvimos e guardamos,
nem sempre é de fato o que está escrito, não é? Por exemplo, não está pedir, só está pedir e dar-se-vos-á, não tem a repetição, mas a gente sempre fala assim, né? Pedir, dar-se-vos-á, não está escrito, né? Capítulo 7, versículo de número 7, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que eu vou pedir, Vânia, por favor, acende a lâmpada, pra gente, vamos consultar, pegar a Bíblia aí, que nem todos têm o celularzinho, né? Vamos lá, que agora eu quero pegar o texto com vocês, Mateus capítulo 7, verso 7, 8, 9, acho que até o 11, se não me falha a memória. E aí eu já quero pregar para vocês, que eu vou pegar esse texto, já pregar, fazer a interpretação e aplicar logo, tá? Então vamos lá, o negócio aqui... Mateus 7, verso 7, 8, 9, acho que até o 11, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abre-se-vos-á, o que pede, recebe, o que bate, encontra, o que bate, se abre. Qual de nós, tendo um filho, o filho lhe pedir um pão, a gente vai dar uma pedra, não é isso? E pedir um peixe, a gente vai dar uma serpente, né? Se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Quanto mais o vosso Pai Celestial nos dará, né, bens aos que pedirem. Qual é, depois dessa leitura, né, da exposição, a interpretação e a aplicação que o pregador faz? Pelo menos é o que eu ouço por aí. Vocês podem me confirmar ou não. E ele diz: olha, irmãos, é o que está escrito: pedi e dar-se-vos-á, busque e encontre, insista, ore, persevere. Porque se nós somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus não dará a vocês os bens, aquilo que você insistir, pedir. Será que eu posso fazer essa afirmação? Será o que o texto está prometendo? Será que Deus no texto está prometendo isso? Que se nós orarmos, perseverarmos, insistirmos, né, buscarmos a Deus, Ele vai atender os nossos pedidos, vai nos dar mesmo o que deseja o nosso coração, e etc e tal? Será? Não. Mas eu vejo as pessoas fazendo essa afirmação. Por que não? Por que eu estou afirmando isso? Primeiro, nós pegamos 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 14, que diz o seguinte, antes que a gente pegue esse texto, aí ainda o pregador de repente pode, né, para fortalecer a sua afirmação, pegar João capítulo de número 15, que Deus disse: olha, se vocês pedirem meu nome, eu farei, vocês vão receber. Então, juntando esses textos descontextualizados, eu posso ir afirmando um equívoco, mesmo pegando outros textos equivocadamente. Então percebe que um amontoado de texto não faz uma pregação, um amontoado de versículos não constrói uma mensagem, como um amontoado de tijolos não faz uma casa necessariamente, né? Então pode até pegar esse e outros mais, descontextualizados, para afirmar isso. Se você orar, insistir, buscar Deus, Ele vai, porque a Bíblia está dizendo que vai. Porque olha a comparação, nós somos gente ruim, injusta, pecadora. Se os nossos filhos nos pedem, a gente dá, quanto mais Deus. Agora, 1 João capítulo 5, verso 14, está escrito lá. Vocês vão acreditar assim no que está escrito? Não vão confirmar, não? Se fosse vocês, eu ia confirmar, porque eu estou falando um bocado de coisa errada aqui. Vamos lá, 1 João capítulo 5, 1 João, primeira carta, capítulo 5, verso 14. Vai que propositadamente eu mudo uma palavra, esqueço de outra. Esta é a vontade de Deus, que se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele ouve. Deus só responde orações segundo a vontade dEle. A gente pode se esgoelar, fazer campanha, subir monte, descer vale, fazer greve de fome, porque tem muito que não faz jejum, é greve de fome. Não tem nada a ver com jejum, né? Greve de fome. Greve de fome é vou passar fome até que eu consiga o que eu quero. Isso é greve de fome, não é jejum bíblico. Então, em outra ocasião a gente discute isso. Mas eu estou afirmando então que não. Peguei o 1 João capítulo 5, verso 14, que diz que se for a vontade de Deus, segundo a sua vontade Ele nos ouve, né? E aí eu quero pegar outro texto que é paralelo a esse, que traz a informação que a gente precisa. Vamos para Lucas, capítulo de número 11? Olha a importância de pegarmos os textos completos, principalmente nos evangelhos, que tem esses relatos aí. Capítulo 11 de Lucas. Veja que coisa interessante. Qual é a promessa desse texto? O que, se nós orarmos insistentemente, Deus dará a todos
Assim, não vai falhar. Impossível Deus não dá. É impossível. Se nós pedirmos, insistirmos, perseverarmos, qual é a promessa desse texto? Lucas, ele completa. Versículo de número 9 em diante. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, qualquer que busca, acha, a quem abre, a quem bate, melhor dizendo, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lá não tem ovo, hein? Lhe dará um escorpião? Verso 13 é a chave do negócio. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Qual é a promessa do texto? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Não é outra coisa. Não há outra promessa. Nós não podemos, não temos autorização, direito de pegar o texto de Mateus e afirmar que Deus dará qualquer outra coisa. Baseado nesse texto, não podemos. Isso é violar o texto. Isso é mentir para o povo. Isso é falsear a promessa de Deus. Isso é dizer coisa que Deus não está dizendo. É prometer por nossa própria conta e risco. Porque Deus não entra nesse negócio. Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle, no que eu invento da palavra dEle. Ou os meus equívocos. Percebam, amados, né? Como a gente tem uma forma correta de estudar a Bíblia.